E já fui procurada por mães de adolescentes para atender. E a gente sabe, né, Adriana? Quando a criança ou o adolescente pisa no consultório, o problema é o sistema familiar. Aquela criança, ela só é um sintoma, um reflexo de tudo que está acontecendo, né? Então, então, acho que um aspecto que precisa analisar, né? O seu filho não é igual a você. Né? E não é igual ao outro, as comparações. Que é uma das questões que prejudica, assim, a saúde emocional dos filhos, é a comparação. Eu vejo, assim, a infância como um solo que precisa ser nutrido. Legal. É um solo para a vida. Então, ali, né, tudo que vai acontecer ali, de certa forma, vai te moldar. Não que você não possa... E pegando esse exemplo que você trouxe, vai o quê? Florescer. Florescer. Vai dar um fruto. É um solo, vai dar um fruto, né? Exatamente. Sim, viu? Do amor de um pai. E que depois que o filho se converte, que ele lembra. E conta. Eu já ouvi testemunhos, assim, de pessoas falando. E o meu pai ficava na porta da balada me esperando pra me levar pra casa. Ainda que fosse bêbado, caindo. Mas você vê o amor de um pai. E é esse amor, vez após vez, que depois constrange o coração, né? Daquele que tá ali naquele momento, imerso naquele pecado, naquela vida ali. Mas eu vejo assim, quer que o seu filho mude esse hábito, mude os seus também. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Entre Terapeutas. Aqui é um espaço onde nós nos sentamos à mesa com profissionais que dedicam as suas vidas a cuidar da saúde emocional, da saúde mental, trazendo reflexões, conhecimento e dicas práticas para ajudar você no seu processo de cura, de transformação, de autoconhecimento, provocando você mesmo a sair desse estado de paralisia, muitas vezes, para ir para um estado de transformação. E hoje o bate-papo vai ser muito legal. A gente está aqui no estúdio R12, que fica no Alphaville, em Barueri. Quero agradecer esse espaço que nos acolhe, que nos oferece para a gente poder gravar aqui conteúdos de qualidade, que tem abençoado aí a sua vida. E a gente vai conversar um pouquinho hoje aqui sobre a importância dos pais na infância, os impactos também do uso de telas que nós temos vivido. E aí, quanto tempo deixar os filhos, não deixar, como que a gente faz, qual é a melhor estratégia? Você vai ouvir de uma especialista hoje o que fazer e o que não fazer aí, tá? Os maiores desafios que chegam a uma clínica de psicoterapia infantil, então acredito que vai te ajudar aí, como tudo isso influencia no desenvolvimento emocional e nos relacionamentos familiares. Bora lá, Adriana Rodrigues, minha querida, muito obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui participando desse quadro que faz parte do canal Histórias que Saram, para a gente levar conhecimento aí. Essa é a proposta desse episódio e desse projeto. Eu que agradeço, Roberto, o convite, me sinto honrada de estar aqui, e ainda mais para trazer informação sobre a saúde mental, né, sobre a relação de pais e filhos, e visto que essa é a minha área, na verdade, eles me escolheram, tá vendo? O público infanto-juvenil me escolheu, então é uma honra estar aqui para trazer essas informações, a gente ter esse papo gostoso. Ah, que legal. A Adriana, ela é esposa do Edson, você vai conhecer a história do Edson algum dia aqui no canal Histórias que Saram, porque, inclusive, a gente gravou hoje esse episódio, eu entrevistei ele anteriormente, e foi incrível, um episódio que com certeza também vai falar o seu coração. E a Adriana é casada com o Edson, ela é pastora, ela é psicóloga clínica, ela também é especialista em psicoterapia da infância e adolescência e terapia de casal e família. Então, você já sabe que, obviamente, além de tudo isso, ela tem um coração voltado para a obra do Senhor, para o reino de Deus. Então, ela submete todo esse conhecimento a favor do reino. Então, pode ter certeza que hoje vai ser corpo e espírito, alma e espírito caminhando aqui bem juntinho para te abençoar, viu? Vamos falar um pouquinho sobre essa relação que você vive aí, né, no seu contexto diário de trabalho, de atender crianças, de atender adolescentes. Primeiro vamos falar um pouquinho por que essa área, porque você, Adriano, como você disse, essa área te escolheu. Como que foi essa experiência aí de você terminar a faculdade de psicologia e entender que tinha esse chamado? Foi logo no início, assim, da faculdade, no meio, no fim? Como foi essa jornada? Na verdade, a escolha da psicologia, em cursar psicologia, foi por um motivo, né? Eu já como pastora, lidando com aconselhamentos, me vi ali, né, faltando algo a mais, porque nem tudo era espiritual. É verdade. Então eu comecei a sentir uma necessidade de estudar mais o comportamento humano. E aí eu falei, por que não fazer uma faculdade? Escolhi fazer depois que eu tive os meus 3 filhos. Uau, olha, nunca depois é tarde. O mais novo estava com 2 anos, e eu fui encarar uma faculdade para o reino.
Não Parabéns. pensei, de verdade, não pensei em nenhum momento em ser remunerada. Não pensei. E aí, quando eu ingressei na faculdade, algo que hoje eu continuo mantendo, não era o público infantil em si e adolescentes, era a família. Então, desde o primeiro dia, os colegas já falando qual abordagem você gosta, e eu, a sistêmica familiar. Tá. Até porque quando a gente fala de atender uma criança, você recebe isso. Eu, embora não seja especialista no atendimento à criança, mas já fiz muitos cursos em relação a isso, e já fui procurada por mães de adolescentes para atender. E a gente sabe, né, Adriana? Quando a criança ou o adolescente pisa no consultório, o problema é o sistema familiar. Aquela criança, ela só é um sintoma, um reflexo de tudo que está acontecendo, né? Então, quando você trata uma criança, você não trata só essa criança, você trata todo esse ambiente, né? Exatamente. Então, é um chamado familiar. Exatamente. E quando você atende a criança, você não tem só esse paciente, você não vai lidar com só a criança, né? Então, de certa forma, com a família. Então, seria a minha escolha inicial. Durante a faculdade, eu já descartei. Não quero trabalhar com criança, apesar de ser mãe, né? A gente pode pensar, leva um jeito, mas não. E aí, onde foi um confronto até que eu senti, que quando eu cheguei na fase do 4º ano, que era o psicodiagnóstico infantil, a gente trabalha o ano inteiro atendendo, você ganha uma criança para você. Então, eu atendi aquela criança, só que eu me deparei com uma situação, eu tinha que brincar com a criança. E é onde foi o meu confronto, que eu trago até para vocês um pouco da minha história, né? Pode falar. Meu desafio, que era, como mãe, eu não conseguia brincar com os meus filhos, né? Eu não conseguia brincar, eu não sentia alegria, era muito pesado, assim, eles, né, chamavam para brincar, eu percebia... Não tinha esse lado infantil aflorado em você, talvez porque você foi uma criança que viveu experiências, já fiz um convite para ela vir aqui no Histórias que Sara para contar a história dela. Sim, a gente pode pincelar um pouquinho para vocês entenderem, assim... E aí eu comecei a perceber, eu nunca tinha percebido isso. E aí, até o final do estágio, eu, com a minha coordenadora ali, eu relatando a minha experiência, eu falei que eu percebi isso, e ali estudando, eu percebi o porquê. Porque eu não tinha lembrança dos meus pais brincando comigo. Tá. Eles me, né, demonstravam amor de outras formas, e eu também demonstrava esse amor para meus filhos pequenos de outras formas. A forma que você aprendeu. Mas isso doeu. Falei, como pode? Agora eu vou brincar com os pacientes e não vou brincar com os meus filhos. E ali foi onde eu fui quebrando isso e aplicando isso em casa com eles. Mas, ao mesmo tempo, eu trouxe essa informação para eles e eles começaram a entender os meus limites também. Eu brincava ali uma rodada, depois chega, a mamãe não quer mais, né? E aí foi minha experiência com criança. Quando eu me que legal que isso já trouxe cura para sua casa, trouxe né? Cura, ali já trouxe uma aproximação, uma nova reconfiguração ali, né? Dessa maternidade com essas crianças. Que bacana, né? Olha que ganho. Eles foram, assim, fundamentais. O estágio foi fundamental para eu enxergar isso e também me aceitar. Eu não precisaria, né? Claro. Mudar. Porém, eu ia lidar ali com as crianças. E aí, quando eu me formei, eu falei, não vou atender o público infantil. A maioria dos psicólogos e dos meus colegas, eles não atendem criança. Você sabe disso, né? Sim. A maioria não gosta. Às vezes da adolescente para adultos e olha lá. Porque a criança ainda não consegue dar nome, ainda não consegue trazer e falar. Então, você tem que ter todo um manejo ali, né? Muitas dinâmicas para poder... E é muito subjetivo também o que a gente vai conseguir extrair daquela criança, do trauma que ela viveu. Então, é um trabalho de uma construção, assim, muito... bem... Como a gente pode dizer? Bem dentalista mesmo, né? E não é só brincar, né? Apesar que é um instrumento, né? Tem gente que fala, né? Eu lembro que na época que a gente fez... que os pais falam assim, tô pagando para brincar com meu filho. Então, porque você não brinca com seu filho, eu tenho que brincar. E é um brincar com um olhar diferenciado, claro. Assim como a escuta é diferenciada, e é onde a gente consegue ali fazer com que a criança entre da forma dela, ela consiga trazer e nomear essas emoções, e acaba sendo uma educação emocional também. Tem recursos hoje sobre emoções, né, que eu uso no consultório, que ajuda a criança a entender os sentimentos, nomear os sentimentos. Que legal. E a gente vai trabalhando isso com os pais, né. Aí eu me formei. E eu falei, não, agora eu vou clinicar, vamos lá, né. Abri minha agenda, qual foi meu primeiro paciente? Criança. Uma criança de 5 anos. Nossa, olha! O segundo, uma adolescente. Deus. E por aí foi. Não adianta fugir do chamado, né? A cada 3, né? Não adianta ser Jonas nessa hora.
E aí eu falei assim, tá bom, senhor, né? Tô entendendo, então eu vou me especializar. Foi onde já de início, após os primeiros atendimentos, os primeiros pacientes, eu dei início à pós-graduação em psicoterapia da infância e da adolescência para poder aprender mais recursos, né? Porque eu sempre tive muito medo, né? Do novo, né? Dos desafios. Mas, ao mesmo tempo, tudo que eu pego para fazer, eu tento fazer com muita excelência. Então, se é para estudar, para ser uma psicóloga infantil, eu vou. Você é melhor que eu puder ser. E aí foi. Então, hoje, praticamente metade do meu público, infanto-juvenil, e também adultos, né? A família, terapia de casal. Acaba, você vai percebendo ali, tô atendendo a criança. E aí você percebe alguma questão na relação com os pais. Então, eu dou aquela dica e chamo, convido para terapia de casal. E assim, a gente vai fazendo esse movimento com a família. E tem bacana. E hoje você gosta? Eu amo. Hoje tá vendo? Eu amo. Assim, não parece ser tão legal no sentido assim, é criança, deve ser tão divertido. Não, porque tem casos muito pesados. Sim, né? Como eu me formei na pandemia, em 2020. Então, eu peguei, assim, uma demanda... um caos, né? Emocional das crianças, dos adolescentes que foram afastados da escola, então imagina, teve muitos prejuízos, e de cara, no meu primeiro ano, eu já recebi uma criança que perdeu a mãe no Covid. Você viveu um lado aí que... Perdeu a mãe, já não sabia quem era o pai, foi criado pela mãe com a avó, e chegou para mim, está comigo até hoje. E como que você conduz, assim? O que você, resumidamente, é claro que a gente sabe que é todo um manejo e uma demanda muito grande que leva para você poder desempenhar um papel para que essa criança esteja mais fortalecida hoje, mas o que você, como profissional, você acha que é primordial para os profissionais fazerem quando recebe, por exemplo, uma criança que perdeu a mãe? Assim, essa relação com a mãe, ela é muito forte, né? Pai também tem, obviamente, seu valor, sua importância, mas principalmente na infância, a criança ela tem essa ligação de muita dependência da mãe, né? Sim, assim, não só nesse caso, mas em todos com as crianças, o psicólogo que quer trabalhar nessa área tem que tentar amenizar essa ansiedade, né? Porque é uma ansiedade muito grande você receber ali a criança e já os pais chegam, né, com aquela ansiedade também, resolve aí. Tô pagando, resolve esse, né? E aí tem que ir com calma, né? Antes de lidar com a demanda, é a criação de vínculo. Né? Primeiro eu tento me conectar com essa criança, eu vou fazer um atendimento mesmo personalizado, né? Não pode ser igual para todos. Então ela gosta, por exemplo, eu recebi na época, uma pré-adolescente que ela não falava nada. Pensa, para os terapeutas... Isso é terrível. É terrível, aquele paciente que não fala e você pergunta, como foi essa semana? Legal. Mas, ou normal. O que você fez? O que você... nada, de bom. E aí você fica, o que eu vou fazer? 50 minutos aqui. Eu começo a suar também, né? Sim, é desesperador. E aí eu recebi essa primeira paciente que não falava nada e eu pensei, eu preciso me conectar com ela. Aí eu fui perguntando, o que você gosta? Você gosta de sair? Não. Você gosta disso? Não. Meu Deus. Até encontrar o que ela gostava. E aí ela gostava, menina mesmo, mas gostava do lado de jogos, né, de gamers. E ela, eu gosto disso. Eu, que legal. E você, o que você quer ser no futuro? Eu quero. Ela queria seguir essa profissão. Sabe esses vídeos que gravam de jogos? Narrando. Aí na hora, e eu, como não falo psicóloga cristã, mas uma cristã que é psicóloga, já dentro de mim, já Deus me dê estratégia. O que eu vou fazer, né? Pedindo ao Espírito Santo, sem eles saberem, claro. E aí eu falei, eu vou colocar essa paciente no lugar de professora. Então eu falei, que legal. Então vamos fazer o seguinte, qual que é o jogo que você gosta? Eu vou baixar no meu celular. E aí, nós vamos jogar juntas e você vai me ensinar. Pra quê? Ela começou a entrar num lugar de segurança, de fala. E ali, nós ficamos, de verdade, meses. Que legal. Meses só jogando. Olha, pra quem tá ali... criar o vínculo, eu falo assim, mas não vai... É o que eu digo, tô pagando pra ficar jogando. Pois é. Só que foi isso que fez a gente, assim, se conectar. E aí, passado um tempo, ela fez terapia, uns 2 para 3 anos comigo. Parou, tem pouco tempo. E como ela parou, né? Falando mais que... né? Ela encontrou ali um lugar seguro. Então, assim, eu continuei usando essa ferramenta, livros também. Depois eu descobri que ela gostava de livros. E aí, até o final, ela já, em algum momento que a gente tava ali jogando, ela falava, Dri, lembrei de algo. E aí, às vezes é uma palavra que tanto a criança quanto a adolescente fala que... Fala, foi a virada ali, já valeu. Então, assim, voltando, né?
para trabalhar com criança e adolescentes, primeiro, assim, criar esse vínculo. Depois, né, buscar as estratégias para cada demanda. No caso do luto, a criança não tocava muito no nome da mãe. Uhum. O motivo foi o luto, mas a criança não trazia isso. Uhum. Não que ela se negava, depois ela até... eram outras questões. E aos poucos ela foi se mostrando, né? E aí a gente foi trabalhando. Tem um recurso muito bom que é uma caixa, ou um livro, né, de memórias. Então, combinei com a avó dela colocar ali as lembranças da mãe, para não esquecer, né, os momentos vividos. Ela é muito nova, devia ter por volta de 7 anos. Quando ela chegou para mim, tinha 3 meses da perda. Tá. Então, hoje ela já está com 11 anos. E aí ela mantém essas memórias, mas é difícil. Assim, dá um... Sim, um aperto até também por ver o sofrimento da criança. Então tem sofrimento. Lidar com crianças, assim, você sofre com algumas situações, porque nós somos seres humanos, né? O psicólogo também sente. E ela chegou em algum momento a fazer uma pergunta pra você, que você falou, meu Deus, como que eu saio dessas? Tipo, sobre a mãe, ou sobre a perda, a morte? Ou ela teve algum momento de revolta que você percebeu, de rebeldia? Hoje nos últimos anos, sim, ela ainda mais entrando para a pré-adolescência, pode vir agora, pode aparecer agora, algumas coisas que não apareceram antes. Mas ela, em um determinado momento, ela se mostrou para mim se sentindo culpada pela morte. Olha, porque... e isso acontece, é muito comum. Eu lembro também que eu perdi minha mãe com 14 anos de idade. E você sabe que eu fui fechar esse luto numa aula de luto na psicologia. E eu assistindo aquela aula, eu saí daquela aula, entrei no carro, comecei a chorar copiosamente. Falei, meu Deus, o que é isso? Aí Deus foi me fazendo entender tudo que o professor tinha ensinado lá, o que estava conectado à minha mãe, porque eu me sentia culpada de alguma forma, porque minha mãe tinha morrido também. Então, tem esses mitos, vamos dizer assim, né? Sim. Ou então, por que Deus levou, né? Ou então, porque minha mãe me abandonou, a ideia de eu ter sido abandonado. Então, são várias questões que precisam. E esse é um dos seus papéis, vamos dizer assim, lá em consultório seria identificando também essas crenças, esses mitos que foram construídos para ir desarmando isso? Sim, a criança, como o adulto, né, ela repete aquelas palavras, as crenças, Sim. né? Então a gente vai observando através até do brincar, por exemplo. Quando nós estamos jogando, eu até falo para eles, eu não é porque você é meu paciente que eu vou deixar você ganhar, eu vou jogar pra valer. Eu sou assim. Competitiva. Competitiva. E aí você observa a atitude, quando perde as palavras. Então, no brincar, e nem sempre no conversar, que tem criança que até bate um papo 50 minutos com você, tem assim. Tem criança que gosta. E você começa a perceber o que ela mais tá repetindo ali. Legal. Né? Porque, igual eu tenho a história de um paciente que ele a cada 10 palavras, ele falava, eu sou burro mesmo. Eu sou burro. Então, eles trazem, na verdade, comportamentos no qual eles ouvem, veem, vivenciam. Uma paciente minha, foi a menor idade que eu atendi, de 3 anos, só que quando é muito novo, assim, você reveza, né, um pouco os pais, né, não fica semanalmente só a criança. E aí eu tenho um espelho, e esse espelho estava dentro da sala, ela brincando, de repente ela foi até o espelho, olhou e falou assim, nossa, como você tá gorda. Olha. Né? Aí você fala assim, essa fala não é. Né? Quantos anos? 3? 3 anos. E não estava, mas você já olha não assim e fala, não é dela. Então a criança traz, quem trabalha com educação infantil sabe disso, né? Também as crianças trazem através do comportamento. E é isso. Então, a gente vai tentando ali, vai construindo, né? O vínculo é o principal. Mas não tem tempo, assim, em quanto tempo? Não, se for necessário, igual aquela paciente, né, uns 8 meses aí a gente só jogando. É isso que eu falo, que as pessoas, às vezes, elas têm pressa, né, de um processo terapêutico. E nós precisamos ter paciência, tanto o paciente, como os pais do paciente, como o próprio terapeuta, né? Então, vamos dizer que seria paciente também, fluxo, o terapeuta também precisa ter paciência. Porque a gente fica, como dizia Lacan, né, a questão do desejo, né? Então, muitas vezes, a gente fica com aquele desejo, o paciente também tem do desejo, e aí nenhum desejo é atendido, e há uma frustração, né? Uma certa frustração, tanto por parte do terapeuta como por parte do paciente. Então, a gente tem que cuidar com isso, né? De deixar fluir, né? Acho que é um exercício que a gente precisa fazer sempre, né? De respira, calma, Deus está no controle, eu tô aqui como uma ferramenta, como uma ponte, o Senhor está direcionando. Nós, como cristãs, submetemos tudo ao direcionamento dele, né? Eu lembro que eu escutei de uma professora, logo para me formar, ela falou, gente, quando vocês estiverem atendendo,
não fica tão preso à técnica, assim, no sentido de, deixa eu lembrar do que eu estudei. Aí você fica aqueles 1000 pensamentos. Deixa Como diz a frase, quando for, né, tocar numa alma humana, seja Sim. apenas outra alma humana. Comece por isso. E você vai, sim, aplicar, mas não pode ter essa coisa engessada, porque aí você já fica ansioso. Exatamente. Psicólogo muito ansioso vai atrapalhar mais ainda. Aí tem que... Bom, a gente precisa ir pra terapia também, né? Eu sempre digo, né? Precisa também. E aí, qual que é o impacto? Você que ouve tantas histórias, que vê tantos sintomas e tantas crianças, qual que é o impacto real que a presença dos pais, essa postura dos pais tem na saúde emocional dos filhos? O quanto que isso interfere positivamente ou negativamente? A presença dos pais é fundamental, né? Quando se fala de crianças sem a presença dos pais, apesar que nem sempre a realidade é tão né, perfeita, tem todo ali os componentes, mas é fundamental. E eu vejo, assim, a infância como um solo que precisa ser nutrido. Legal. É um solo para a vida. Então, ali, né, tudo que vai acontecer ali, de certa forma, vai te moldar. Não que você não possa... E pegando esse exemplo que você trouxe, vai o quê? Florescer. Florescer. Vai dar um fruto. É um solo, vai dar um fruto, né? Exatamente. Então, são os pais ali que vão trazer esses nutrientes, né? De afeto, de segurança, de cuidado, né? E, repito, nem sempre... É assim que acontece, mas o ser humano nasceu com essa necessidade básica, né? De amar, ser amado. Sim. E depois de um tempo, claro que você pode ressignificar, né, a sua história, cada um tem a sua história, não é fácil para ninguém. Sim. Mas é essencial, então é como um solo. Eu vejo a infância como um solo que precisa ser nutrido. E quem vai nutrir os primeiros anos, desde bebezinho, é aquela figura, né? Muitas vezes a criança que é abandonada, por exemplo, desde bebezinho, né, abandonado no hospital. Se não tem o pai, a mãe, alguém vai precisar suprir, né? Então, aquela pessoa que vai adotar, aquela pessoa que vai dar esse carinho. Quando esse bebezinho não recebe isso desde o início, isso gera um grande impacto também, né? E assim vai, né? Durante a trajetória até a formação, até os 7 anos. Então, a falta desse nutriente... Né? Qual seria o período que é mais importante? Claro que a figura dos pais sempre são primordiais, mas qual você consideraria que seria assim o tempo ouro mesmo em que precisaria ter mais presente essas figuras assim? Né? Até os 7 anos? A psicologia fala isso, né? Todas as fases são importantes, mas durante a formação ali, até os 7 anos, até antes da adolescência, né? É muito importante, porque é onde vai formar. Você está formando uma pessoa... Olha a responsabilidade. E assim, nenhum pai faz uma faculdade. Não vem com manual. Não vem com manual, mesmo que tenha cursos, né, na prática, né, já é outra realidade. Eu já me peguei assim, pensando, se eu tivesse feito a psicologia antes de ter os filhos, quanta coisa, né? Mas eu digo para vocês, essa pessoa aqui é um ser humano, ela é psicóloga, ela já tem, né, o poder, né, as palavrinhas mágicas. O povo acha que a gente anda flutuando, né? Não, ela é muito, ela não erra. Zen. Mas a gente vai tentando, assim, porque tem coisas que você consegue, né, ir melhorando. Mas eu não me arrependo, a minha história. Mas, assim, a gente não tem um manual, não tem uma preparação. E outros erros que nós cometemos nos ensinam muito mais do que a teoria, né, Adriana? Você tem essa sensação de que, sim, a gente tem que ler muitos livros, tem que ter muito conhecimento, mas, não sei você, mas para mim parece que o conhecimento por si só não fixa tanto. Mas quando eu vivo uma experiência que a partir dali eu entendo a teoria, vamos dizer assim, nossa, nunca mais sai de mim, porque eu vivi, porque eu senti. E aí é muito mais fácil pra gente conseguir ajudar outras mães, outras pessoas, a partir dos próprios erros que cometemos e do impacto que a gente viu, vamos dizer, ali na prática, né? Eu posso falar que eu vivi uma prova viva, um aperto, uma faculdade mesmo dentro da atuação. Quando eu escolhi atender adolescentes, eu era mãe de adolescente. Né? No auge da pandemia, né, onde a saúde mental deles estavam... Já ali associa com a fase desafiadora, né? Então, assim, eu me vi num momento que eu estava passando, você sabe disso, né? Você me acompanhou na época, uma fase desafiadora, mas muito difícil com a minha filha, a do meio. E eu estava atendendo adolescentes. Olha isso. E eu me vi num momento assim, falei, peraí, agora acho que eu não vou dar conta. Como que eu vou atender adolescentes se eu tô passando... Se eu não tô dando conta nem da minha filha. A gente fica nesses conflitos, né? Fica. Poderia ter pausado? Poderia. O psicólogo, ele pode parar, se ele vê que ali não dá, vai se cuidar, né? Se é uma demanda ali que mexe com ele pode, sim.
E só que comigo, assim, eu senti que o Senhor estava me proporcionando viver uma experiência. Um laboratório, né? Um laboratório. Acho que foi até isso que eu falei pra você na época, né? Falei, olha, eu acho que você tá vivendo algo pra você entender como que esses adolescentes sentem. Sim. Na real, assim mesmo. Porque você tava vendo ali, né, exatamente esse conflito da sua filha nessa fase. Sim, um dos maiores conflitos mais graves. E aí eu trouxe isso como uma realidade. O Senhor trouxe isso como uma verdade para eu conseguir passar por isso e aprender algo. Então, quando eu estava ali atendendo os adolescentes, o Senhor falava, ó, entenda, para você entender como que é o coração da sua filha. Olha. Quando eu atendi os pais, ó, você sabe, você tá falando com muita verdade, sem expor o que você tá passando, eu falava, eu sei, não é fácil, né? Não desista, abrace. Eu sei que você, né? Eu sei como mãe, mas... Você falava com propriedade e autoridade. Né? Mas foi muito desafiador. Minha filha passou por grandes problemas psicológicos, a pandemia, o afastamento social, ela que é uma menina muito intensa, né? Então ela chegou a pensar em desistir da vida. Olha. Então eu fiquei assim, não, né? Eu considero que foi o pior momento da minha vida. Quando eu estava ali no hospital, minha filha com risco de morrer. De morrer mesmo. E o que você, hoje, olhando para trás, você vê que foi o que... Foi uma coisa só, foi um conjunto de coisas, e se você puder trazer pra gente aqui, até para ajudar mães que vivem com adolescentes que se automutilam, que intentam suicídio, e tantas outras dores que vivem, que você fez como mãe, que você fez como família ali. Claro, a gente entende primeiro a questão espiritual, né? Isso a gente não exclui de maneira alguma, a oração, o jejum, a busca, mas ali também a ação também, que muitas vezes as pessoas falam, tô orando, mas também a mãe continua distante, não se aproxima. Então, o que você sente que fez a diferença? Então, hoje eu percebo que foram vários fatores, né? Mas esse processo, tanto para mim quanto para o Edson, foi um processo assim, nos quebrar primeiro, né? Sabe? De renunciar a algumas formas que a gente lidava com os nossos filhos, porque dos 3, ela foi a que viveu a experiência mais marcante. Então, eu não tive muito trabalho com a primeira, né? O Theo ali também, né? O mais caçula, tranquilo. Então, eu percebi que tinha um fator espiritual, e é onde a gente, assim, por mais que a questão emocional, né, estava ali sendo amparada, ela estava passando com terapia, psiquiatra, mas a espiritual é que nos dava a maior força. Sim. De fazer a gente não esquecer das promessas. É isso. Então, o Senhor tem promessa na vida, né, dos nossos filhos, vai se cumprir. Né? E eu não sou melhor do que ninguém, porque eu sou psicóloga, porque eu sou pastora, para passar essa experiência. Então, eu vou ter que passar por essa experiência, né? Então, assim, ela tem uma personalidade muito forte. Então, acho que um aspecto que precisa analisar, né? O seu filho não é igual a você, né? E não é igual ao outro, as comparações, que é uma das questões que prejudica, assim, a saúde emocional dos filhos, é a comparação. Então, ela tem uma personalidade muito forte. Quando eu passava com os médicos, eles colocavam isso em questão, a personalidade, né? E ali alguns traços, né, de transtornos que estavam sendo observados. Então, a gente tem que ali entrar com medicação, um tabu que você toma. A gente foi assim, sendo quebrado. E a questão espiritual, que eu tenho essa liberdade aqui para... Sim, claro, né, com certeza. É próprio para isso. E ali a gente orando, né? E sabendo que ia ser difícil essa trajetória, mas que ela teria um grande testemunho e nós teríamos que passar por tudo isso, tentando ser mais amigos do que nunca. Tá. Sem julgar, sem condenar. Isso que eu falo que eu fui quebrada. Hoje eu falo assim, Senhor, se for para falar, você foi aprovado, eu acredito que né? Nós fomos aprovados. Eu tenho meu jeito, o Edson tem o dele, então algumas coisas eu sou mais aberta, então eu falo, pode falar, fala tudo aí. Né? Não vou me escandalizar com nada. Isso eu falo com todos, assim. E aí por dentro você tá ali, né? Eu fiz isso. Que aí o Senhor me lembrava. Aí você tem que entrar na psicóloga, né? E como foi pra você? Porque eu pensava assim, se eu não julgo os meus pacientes, por que eu vou julgar os meus filhos? É isso. Então eu procurei muitas vezes entrar ali, sem, claro, me corromper,
teve situações que o Edson ia acompanhar, né? Levava em balada e ficava lá. Era o momento dela, chegou a né? passar uma noite inteira no carro lá esperando terminar pra trazer. Eu já ouvi muitas histórias assim, viu? Do amor de um pai. E que depois que o filho se converte, que ele lembra. E conta. Eu já ouvi testemunhos assim de pessoas falando. E o meu pai ficava na porta da balada me esperando pra me levar pra casa. Ainda que fosse bêbado, caindo. Mas você vê o amor de um pai. E é esse amor, vez após vez, que depois constrange o coração, né, daquele que tá ali naquele momento, imerso naquele pecado, naquela vida ali perdida. Mas tem que viver. Tem experiências que tem que viver. Eles viverem. Porque se aquilo vai fazer parte de um testemunho, claro que a gente vai continuar insistindo e ensinando, mas se reprime, se xinga, se condena, é pior, porque eles se afastam, né? Então você tem que trazer pra perto. Qual é a forma de trazer pra perto? Se é estando junto ali, você sabe que você não vai se corromper ali, né? Mas então pelo menos eu vou estar ali pra demonstrar que você não tá sozinho, que eu tô aqui pra te proteger. E é isso, resume em amor. Resume em amor. Em buscar ajudar como você faria por outra pessoa, faça pelo seu filho. Que é muito fácil, né, a gente falar pro outro como fazer, mas aí a gente em casa faz bem diferentinho, né? Verdade. E perdoar, porque você vai ver seu filho falando coisas pra você, coisas que você fala, nossa, nunca imaginei, mas perdoe, né? Porque ele tá tendo a história, a experiência dele, né? E com certeza, lá na frente, tudo isso vai ser um grande aprendizado também para todos, então, né? seria, se a gente colocasse a história da sua filha aqui, então seria o amor, o acolhimento, a perseverança, a fé, a oração, né, a resiliência ali e a proximidade. Sim. E trazer para perto, Sem julgar. Você vai falar, olha, isso não, não aprovo isso, mas você não é isso. Né? Então, é difícil, é árduo. E aí é confiar no Senhor, né? E confiar no Senhor. Porque, e aí, às vezes, é até assim, aquela história, né? Nem sempre vai ser a pessoa que a gente acha que Deus vai usar, o momento, né? E, de repente, vai surpreender a gente. Eu falo muito isso do testemunho da minha filha mais nova, a Lavínia, que ela teve um tempo, assim, que ela não ia balada, mas ela ia às festas da escola, ali, normal, com a galera. Começou a namorar um pouco mais cedo, com 17 anos e tal. Foi no caminho diferente da mais velha. A mais velha, sempre mais ali, rígida, mais certinha, né? E aí, com ela, assim, eu tinha muito medo dela se perder. Eu tinha muito medo, porque a Lavínia é muito parecida com a sua filha, né? Elas até eram amigas, são amigas, né? E assim, então, muita vontade de viver, muita vontade de intensidade, amigos e tudo mais. Então, e aí eu vi ela ali no ensino médio, e aí eu ficava, meu Deus, eu falei que eu nunca, né, orei tanto, assim, pela questão dos desejos humanos dela, né? E eu orava muito, Senhor, santifica esses desejos, Senhor, purifica esses desejos, afasta todo mal. E muita oração. E ali, eu sempre que eu tentava uma brechinha, eu plantava alguma coisinha. Ela, já vem com esse discurso. Já vem com esse sermão. Não era sermão, eu sei que não era, porque com a minha filha mais velha eu peguei pesado. Ali eu realmente fui muito religiosa, que hoje a gente tá até resolvendo algumas questões por conta disso, porque eu não tinha sabedoria. Como a mais nova, eu já tava nesse processo de buscar a Deus pra tudo, então ele foi me dando umas estratégias diferentes, tipo assim, não vai dar pra ser assim com essa, tipo assim, senão você vai perder essa menina e tal. Então eu fui tendo, sim, uma certa sabedoria. Mas foi tão interessante, é tão lindo o testemunho que ela mesma conta, né, que quando ela estava conversando com um primo meu, que nós não nos víamos há muitos anos, e ele é um primo não, é um primo de primeiro grau, só que ele é bem mais jovem, ele é da idade delas, e ele fez uma pergunta pra ela, que ele fez pra ela, tipo, mas tá, por que você fica no meio dessas pessoas se você não gosta das músicas? Tá, ok, você não faz o que eles fazem, mas você tá ali no meio, por quê? Se você se sente mal. É porque eu quero pertencer, né? É porque eu quero fazer parte. E aí ela voltou pensando naquela pergunta dele, e ela começou a olhar para aquele. Aí ela conta isso, do vazio que ela tinha, buscando se preencher em pessoas, em amizades, que não era até mesmo que ela queria, mas assim, pra eu estar com alguém, pra estar legal, né? E aí ela conta que ela sozinha, foi um processo dela com Deus. Né? Entrou no quarto, ajoelhou, chorou, falou com Deus, porque tinha os princípios, assim como você semeou. Lá, né, na vida dos seus filhos, nós semeamos também, devocionais, palavra de Deus, ir à igreja, né, servir ao Senhor e tal, então tava ali, e aí ela teve um encontro real com o Senhor, e foi lindo, Adriana, porque foi real, não foi imposto por mim, não foi o Deus da minha mãe, sabe aquela história, eu conheci o Deus da minha mãe, não, eu conheci o meu Deus, o Deus que é o meu pai, exatamente, e realmente foi assim, uma transformação radical, na mente, nas roupas, nas músicas, assim, é legal, né, porque é o Senhor quem faz, de pessoas que a gente
gente menos espera, né? Às vezes com uma pergunta como essa. Então é confiar, né? Deus sabe como, né, ele vai concluir essa obra. Sabe que uma frase que a minha filha falou pra mim na época, que eu vivia com muito medo, e assim, a gente expressa esse medo sem perceber, e às vezes eu falava pra ela, eu falava ali na mesa, né? Ai, porque eu oro muito, porque ela vinha com essa intensidade que não sei o que e tal. E aí ela foi percebendo que eu falava muito bem da Amanda, que eu não me preocupo com a Amanda, porque a Amanda é toda certinha, porque a Amanda nananã. E ela vinha realmente olhando, ela não fazia nada condenável, entendeu? Mas segundo as regras religiosas, vamos dizer assim, e em lugares, por exemplo, né, ou tava ouvindo um certo tipo de música ali, não dentro de casa, mas ali fora, que a igreja condena, né? E ali, um dia ela chegou pra mim, ela falou, mãe, eu preciso falar uma coisa pra você. Ela me chamou no quarto e eu fui, e ela falou, me incomoda quando você fica falando que eu posso me perder. Eu me sinto como se você não confiasse em mim. E ela foi bem adulta e madura pra falar aquilo assim pra mim, sabe? E aquela frase que ela disse mexeu comigo, porque ela falou assim, confia no seu trabalho. Você fez um bom trabalho comigo. Meu Deus. Me quebrou. Tá. Me quebrou, porque tipo assim, ou seja, o que ela tava querendo dizer? Você semeou, você plantou. Tipo... Sabe? É minha vida agora. Tipo, se eu tô fazendo essa escolha agora, ou o que quer que seja, tipo assim, eu sei o que é certo. Eu não vou me perder, eu não vou... Porque eu trazia até o exemplo, né? De algumas filhas de pastores, pastoras que eu admirava, que eu admiro, né? Não é porque aconteceu isso que eu deixo de admirar de forma alguma, mas que eu falava, ai, se perdeu e aconteceu isso. E eu tinha um medo de que acontecesse aquilo, sabe? E ela falou assim... Não vai acontecer comigo isso, eu tenho consciência, eu não vou usar droga, eu não vou beber, eu não vou fumar, eu não vou fazer tal coisa que não sei o que e tal. E aí, depois daquele dia que acho que ela não tinha nem 17 anos, viu? Você acha que era 16 ou 17. Depois daquele dia, eu tipo assim, ai... Sabe, entreguei, confiei, e não passou um ano, ela tava ali tendo o encontro real dela com o Senhor, e hoje, meu Deus, né, ela é uma explosão aí ganhando, aí hoje ela faz célula para as meninas que ela chama das meninas que estão desviadas, de meninas que cresceram na igreja, e que por conta da religiosidade também, por causa da pressão da religião, que nada é exatamente, né? O que ela porque ela entende. Porque ela sabe, assim, ela consegue pregar com propriedade de falar, olha, eu sei como é estar numa festinha, eu sei como que é ver as pessoas, né, dançando, ou se sensualizando, ou bebendo, ou tal, isso é vazio, eu também já busquei ser aceita nisso e tal, então é mais verdadeiro, é o que você fala, né? Deus tem uma linda história pra cada um, eu não tive esse passado, né, eu até por um tempo... eu também não, eu sempre fui muito religiosa. Eu queria ter uma história, depois eu falei, não queria não, pra contar um testemunho, minha filha mais velha também não, né, e ela tá totalmente, né, algo diferente. E assim, né, olha o paradoxo, que essas pessoas ganham muito mais pessoas pra Jesus do que a gente, né? Esse é o paradoxo, então, que eles assim, conseguem alcançar mais esses corações, né? É confiar, acho que essa é a palavra, os pais. Verdade. Mais que é difícil ali, a situação é olhar e descansar. Hoje... Deus tá completando a obra ainda, mas meu coração hoje já... É descansado no Senhor. Tá tranquilo, né? Mas até hoje, mas por um bom tempo, foi o motivo das minhas... Eu nunca orei tanto. Imagina. Eu aprendi, acho que a gente aprende a orar de verdade com os filhos. Aprendi a orar, jejuar. Com os maridos, né? Dependendo dos maridos. O meu me ajudou a orar muito. Aí, então, cada um tem sua experiência. Mas valeu a pena. Sempre vai. Valeu. 15 anos de luta, de oração, de jejum. Hoje, esse homem, meu Deus, que bênção. Voltando aqui um pouquinho, né, para essa questão aqui da questão da psicologia, lá dos seus atendimentos, dentro dessa dinâmica que você tem recebido ali, as crianças, quais são os erros mais comuns que você percebe que os pais cometem sem perceber? Óbvio que nenhum pai e mãe, a não ser que tenha um transtorno, seja uma maldade, vai ser intencional e gerar marcas nos filhos. Uma negligência mesmo. Exatamente. Mas o que você percebe, assim, que os erros que os pais cometem sem perceber que geram marcas emocionais futura mesmo na vida dos filhos? Tem até uma frase que fala assim, que os pais, nós todos, né, nós erramos tentando acertar. Então isso é fato, né, não existem pais perfeitos, nós não somos perfeitos, não fomos criados por pessoas perfeitas, então assim, errar a gente vai errar mesmo, né, então assim, a gente tem poderia citar vários aspectos, né, de impor limites, comparação e outras coisas. Tapinha, né? Não vou falar violência, não tapinha. Quando você fala impor limites, é a falta de impor limites? De impor limites. Que é algo muito alto nesse nosso tempo, né? E eu vejo nas devolutivas. E você já pensou o que faz hoje a maioria desses pais não colocarem limites? Eu penso, né? Às vezes eu fico meio divagando, assim, tentando entender, né?
Você acha que é porque a gente veio de uma geração... Você tá com quantos anos? Eu sei que 44. não pode perguntar, né, idade pra mulher, mas a gente é amiga, né? 44. Eu também 44, estamos iguais, né? Estamos bem, né, Adri? Você acha que é porque essa nossa geração sofreu muita repressão? Porque a gente veio de uma criação talvez muito austera, muito rígida, apanhar. Era muito comum na nossa época apanhar de chinelo, de cinta, e gritar, e puxar cabelo. Era muita violência. E você acha, assim, que o excesso dessa agressividade imposta como limite levou essa geração a não querer colocar limite? Será que é isso? Ou você já pensou em algumas outras possibilidades? Não, cada caso é um caso, mas a gente sabe que todo excesso esconde uma falta. Né? Tem que ter um equilíbrio. A mãe ou o pai que não colocam, estabelece nenhum limite, e chega isso no consultório, você percebe nas evolutivas, né, com os pais. Talvez o medo de ser rejeitado, né? O medo de impor e o filho ficar com raiva de bico e a mãe se sentir rejeitada. Não sabe lidar. Fala, eu tenho dificuldades, como tem pessoas que têm dificuldade de dizer não, tem dificuldades de estabelecer um limite. Falar, isso você não pode, é onde a criança, né, tá numa fase de aprender, né, então ela vai ser o que vai tomar conta da casa, né. E aí eles chegam, quando essa demanda chega, e falam assim, olha, meu filho não quer me obedecer. Como se eu fosse. Faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Resolve esse problema pra mim, tô te pagando. Ou, né, vai entrar nessa questão, não sai do celular. Não sai, psicóloga, resolve. Então, assim, qual é a dificuldade? Por quê? Né? E muitas vezes a gente vai ver ali a dinâmica, né? Às vezes o pai ou a mãe, um consegue, o outro não. Igual, por exemplo, tem um paciente que toda vez ele chegava com a mãe, pré-adolescente, entrava no consultório, ele já entrava olhando pro celular. Jogando ali, sentava, esperava a vez dele entrar. E uma vez ele veio com o pai. E a gente observa desde o momento que estão, né? Que o paciente está entrando. Você tem que observar ali toda a comunicação, verbal, não verbal, como que a aparência, né? Postura. E aí ele entrou com o pai sem o celular. Todo atento, né? Nossa, vamos atentar a esse movimento. Vamos entender o que foi. Eu falei, nossa, você não entrou. Eu falei, você não entrou com o celular, né? Meu pai. Então você vê que o pai é aquele. Sempre tem um, que é o que consegue ser mais firme, e aquele, né, que não consegue. Então tem sim, eu acredito que tem, assim, porque quando eu toco, né, me aprofundo nesse assunto, aí você vê. Aí eu pergunto, como era a sua infância? Como era a relação? Como que seus pais eram com você? Aí você vê que ou vai repetir o padrão, ou vai fazer o contrário, porque tem isso também. Eu conheci uma pessoa, eu não era nem psicóloga, ela, na época, só tinha uma filha, e o quarto da menina era cheio, lotado de brinquedos, fechados na caixa, assim, ela queria, né, e podia dar isso, proporcionar isso pra filha. E uma vez eu perguntei, mas por quê? Ela falou assim, porque eu não tive isso na minha infância. Então, olha como foi o contrário, né? Então, às vezes pode ser o mesmo padrão ali sendo repetido, ou não, porque aconteceu isso comigo, aí todo excesso, né, é algo desordenado, né? Então seria os mais erros comuns que os pais cometem sem perceber, seria a falta de imposição de limites, outro, o excesso de dar coisas. O que eu ia falar, de todos esses, são fatores assim que a gente tem que dar uma atenção, mas eu acho que o que mais trazem marcas são as palavras mal ditas, mesmo sem pensar. Legal falar isso. Mesmo sem pensar, tá ali, é um comportamento natural. Já aconteceu com você, ou com vocês que estão me ouvindo? Você tá ali lidando na sua maternidade, na sua paternidade, e você se vê falando igual seu pai ou sua mãe. Então foi involuntário. Você falou, aí você repetiu aquelas frases. Daqui a pouco você tá falando pros seus filhos. Seu burro, né? Não confia em homens. Casar pra quê? Porque, né? Sim. Então não é assim exatamente, né? Você lança aquela palavra, amaldiçoa. Então essas palavras doem mais, trazem maiores prejuízos, eu acredito, do que, a não ser uma surra, uma violência, mas assim, eu apanhei na minha infância, né? Eu não tenho raiva da minha mãe. Apanhei muito. Mas se tem alguma palavra que lá foi lançada como uma semente, e isso germinou, cresceu e trouxe um prejuízo, isso dói. Então, acho que as palavras é o que eu escuto dos meus pacientinhos, né? Quando eles chegam. E aí, como que você vai desconstruindo isso? Você vai falando. Se o paciente fala, né? Mas a minha mãe falou. Como que você, como terapeuta, nesse momento, como que você sai dessa, assim? Assim, é um pouco diferente do adulto. Eu não poderia falar igual para um adulto, né? Falar, olha,
Não foi fácil pro seu pai e pra sua mãe também. Então, é porque é isso que eu falo, é difícil lidar com criança, porque eles não entendem o que, né, de uma maneira tão construída, assim, um pensamento, Bom, né? o que eu trabalho muito com as crianças, eu não quero ser aquela porta-voz que vai, né, primeiro que eu gero ali um ambiente de seguro, Sim. de confiança, não é tudo que a gente vai falar o que Claro. tá ali precisando pontuar. Eu trago essa segurança, mas eu incentivo o vínculo familiar. Então, você já falou isso? Tá, legal. Se já falou, a criança quer uma ajuda, eu me coloco ali. Tá. Mas eu não posso... Ensinar a criança a ela comunicar que aquilo tá ruim pra ela. E sobreviver a tudo isso. Porque pode ser que esse cenário não vai mudar. Exato. Pode ser que não vai. E aí, como que ela vai sobreviver a tudo isso? Então, ensinar realmente a lidar com essa emoção. Se dá para resolver, vamos resolver. Então, eu incentivo o vínculo, né? A comunicação. Mas eu não consigo falar. Escreve. Legal. Você já pensou em fazer uma carta, né, para sua mãe? Então, nem sempre no último dos casos eu trago ali e vou intermediar, né? E com os adolescentes da mesma forma, né? Então, tem adolescentes que já tá ali no final, quase entrando na vida adulta. E não vai mudar. Tem situações que não vão mudar, não adianta. Teve uma pessoa que eu entrevistei aqui que ela falou que ela tinha muitos conflitos com a mãe e que uma das ferramentas que ela encontrou na fase final da adolescência para se comunicar com a mãe foi através de cartas. Então, elas só se comunicavam através de cartas, porque toda vez que iam conversar, dava briga. Então, foi a maneira que elas encontraram para manter um certo vínculo, conseguindo se comunicar ali sem ter o calor das emoções, né? E se não conseguir, ali... estimular, né, a projeção para o futuro. Então, um dia você vai ter a sua família, você vai estudar, né, sempre mantendo respeito, né, promovendo o respeito com os pais. Então, pensa no futuro. Tem que ter uma possibilidade, né? A terapia é para isso, não vai resolver os problemas, mas criar possibilidades. Então, nem sempre esse quadro vai mudar, né, quando eles trazem a situação. A gente tenta. Mas nem sempre tem uma colaboração. Ou fortalecer a autoestima deles, né? Para eles mesmos se defenderem disso de alguma forma, né? E criando... Eu tenho um caso recente de um paciente que não veio com essa demanda, mas quando ele subiu para o consultório, né, ele não subiu de elevador. E eu vi que demorou, né? Ele não chegou nem nos 7 anos ainda. E aí eu falei, nossa, vocês demoraram. Então, ele não consegue, né? Nunca entrou, assim, não consegue. E aí ok, né, vamos fortalecer agora as emoções, os medos, e fui ali, mas não nada intencional com o elevador. E aí quando foi no 3º atendimento, eu fui surpreendida que ele subiu direto. Olha! Direto com a mãe, e foi assim, encheu o peito, entrou no elevador, e aí a gente ficou assim, eu e a mãe, nem tudo é mérito, eu não vou colocar como meu mérito. Mas é um trabalho, né? Mas eu perguntei pra essa mãe, né, você acha que foi devido ao quê, né? Ela falou assim, eu percebo que a autoestima dele. Olha. A autoestima dele, confiante. Ele se sentiu confiante. Fortaleceu e ele enfrentou algo que era... Já chegou a fazer tratamento em outros lugares que era 25 andares. Nossa! O meu 7º. Então, assim, também é muito gostoso. Quando a gente... é gostoso, né? Eu falo que essa é a recompensa, né? De nós como profissionais, né? Verdade. Ver a evolução do paciente, né? E no seu caso, eu acredito que essa recompensa, esse privilégio e essa satisfação deve ser ainda melhor. Não, né? Porque assim, eu tô do outro lado que eu conserto, né? Modo de dizer, eu sei que é Deus através de mim, mas sim, nós somos um papel importante ali, nós estamos ajudando, né? Somos esse canal de consertar o que já tá bem, né, prejudicado, né? Mas pegar ali uma criança que você pode ajudar para que essa criança não se torne esse adulto tão disfuncional. Nossa, deve ser algo assim, tipo assim, meu Deus, eu pude contribuir para mudar mesmo a história de vida dela, porque se eu vejo que na minha história de vida, que eu comecei uma mudança aos 31 anos de idade, eu já vejo o impacto disso, não só na minha vida, na minha família e na vida de tantas pessoas que eu tenho podido abençoar, né? Então imagina a gente também fazer isso na vida de uma criança, né? Uma vez eu fui ministrar numa cidade e a menina tinha acho que 23 anos, 24, alguma coisa assim, e ela contando que ela perdeu a mãe aos 9 anos de idade e a mãe foi assassinada pelo namorado, e ela viu.
Você imagina a tragédia que essa menina aos 9 anos viu, né, do padrasto matando a mãe por uma questão, uma relação mesmo passional, acho que é essa palavra, né, não me lembro. Mas enfim, e ali eu falei assim, tá, mas peraí, como que você hoje tá aqui e você tá relativamente bem, como que foi tudo isso, né? Ela falou, por quê? Imediatamente a minha tia passou a cuidar de mim, e ela já me colocou em terapia, então eu faço terapia há 10, 12 anos, e eu falei, olha a importância, né? Eu queria ter feito exatamente, olha a importância, porque eu vi que ela, a gente conhecendo Sim. e vendo um contexto como esse, imaginando, né, eu vi que ela poderia estar muito mais prejudicada emocionalmente. Sim, e que a terapia foi algo traumático exatamente, mesmo, então né? ajudou ela a se fortalecer nessa questão, né? Mas é muito gostoso. Esse mesmo paciente, recentemente, eu falei, quais são as pessoas mais especiais na sua vida, né? A minha família e você. Ah, que graça. Aí você fala, vale a pena, vamos continuar, marcar a vidinha deles aí com a psicologia, né? É verdade. Vamos falar agora um pouquinho sobre essas questões das telas, né? Que é muito... como que a gente pode dizer? Conflitante, né? Sim. Ao mesmo tempo, a gente tem tanta coisa boa na rede social, como podcasts como esse. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é uma arma ali também na mão das crianças, se não bem usada. Exatamente. Então, hoje, um dos maiores desafios dos pais é lidar com essas questões das telas, né? Como que isso afeta o desenvolvimento emocional e social das crianças? Assim, o mundo mudou, né? O mundo mudou, as tecnologias vieram com força. É essencial. Sim, senão não estaríamos aqui, né? É essencial também para as crianças, mas nessa fase de desenvolvimento, né, o uso excessivo vai trazer prejuízo, sim. Cognitivos, emocionais, físicos, desde o aumento do grau do óculos, irritabilidade e um afastamento das brincadeiras, né? Que o brincar... você, outros, né, brincavam. E o brincar é curador, né, para criança, sim, né? Sim, faz parte. Fala de infância, né? A gente lembra memórias, do quê? Né? Memórias, brincar, né? Então, assim, esse uso excessivo está afastando as crianças do brincar, do socializar. As pessoas cada vez mais retraídas. E será que a consequência vai ser isso? Pessoas com mais fobias sociais, com mais retração, timidez, medo. Eu acredito. E como eu falei, eu comecei a atender na pandemia. Então, todo mundo foi pro digital. Pro digital, as crianças mais ainda, né? E hoje o quê? É muito fácil, né? Você quer trabalhar, fazer alguma coisa, quer que seu filho fique quieto, é mais fácil colocar um aparelho. Então, assim, tem trazido prejuízo, sim. Hoje, acho que tem até uma classificação sobre jogos, né? Sobre vícios, sobre jogos. Então, já tá entrando aí daqui a pouco, como um transtorno mesmo. Um vício, um vício. Exatamente. E quando você tenta tirar... Ixi, aí vem a revolta, com a criança que não sabe ainda lidar com essas emoções. Mas eu vejo assim, quer que o seu filho mude esse hábito, mude os seus também. Tá, não adianta eu falar, sai do celular, sendo que eu tô no celular mas todo eu tô tempo, trabalhando, né? Escolhe outro horário pra trabalhar. Então, menino, sai do celular. Né? Então, tem que... Mas traz prejuízo, existe um limite saudável, você acredita? Você já viu estudos sobre isso? Sim, existe. Tanto para doces quanto para telas, né? E não é tela só celular, não. Não, é tudo, telas, né? Netflix, TV com desenho. Então, assim, falam que até os 2 anos não é bom nem apresentar esse estímulo, porque vai atrapalhar nos outros estímulos do desenvolvimento, né? E tem sim, aí vai de cada casa tem que ali organizar isso bem, né? Então, interfere aí sim na relação que essa família tem, nessa dinâmica, e saber que é importante. Só que mais importante do que impor também é trazer uma conscientização. Tá. Então, assim, você não pode, é 1 hora. Porque aí faz escondido, né? Outro dia, uma pessoa veio falar comigo e que a filha estava, inclusive, se cortando porque se sentia muito culpada, porque os pais proibiram de mexer, mas o vício era tanto que ela ia no ambiente, sei lá, igreja, tal, logava a conta dela no celular dos amiguinhos, mexia ali, conversava ali, deslogava, tal, então ela fazia escondido, quer dizer, a proibição não impedia ela de fazer, entendeu? E ela ficava nesse jogo de culpa, de errar, se culpar, e aí os pais descobrirem, e aí punir ainda mais, e então... aí vem a raiva, e aí poderia quebrar esse ciclo? Assim, como eu falei, a conscientização, em tudo isso tem também a segurança, né? Porque um celular na mão... falam, né, as pesquisas que em 40 segundos um pedófilo consegue infelizmente, né, acessar e achar uma criança ali. Então, vem a segurança também. Então, eu acredito que a conscientização ao começar dos pais e trazer isso de acordo com a idade. Se é pequeno, né, você é isso, você, né,
Só um pouquinho, aos poucos, com a maturidade. Estar junto também, acho que é uma boa estratégia. Você quer mexer? Tá. Então, assim, se você quer mexer em coisas que eu não posso estar perto de você, então sinal de que não é uma coisa legal, né? Agora, se é pra mexer, pra ver coisas que a mamãe pode ver, então a mamãe vai ficar aqui do seu lado, aqui, ó, lendo um livro, ou junto, igual a televisão de antigamente. Tipo assim, você tá ao lado da criança e tá ali, dando aquelas esticadas de olho. Deu tal horário, chega, já brincou, tal. Então, acho que é essa linha tênue e esse equilíbrio, né? Eu sempre brinco que eu falo que é essa dança emocional tão complexa, porque eu também não pode... Algumas crianças, você não pode também ser, não vai usar, não vai fazer e pronto. Porque como que vai reagir? Né? Às vezes você tá dando um tiro no pé. Saber lidar com cada um. Exatamente, assim, né? Um filho não é igual ao outro, na hora de você educar e passar isso pra ele, tem que ter toda também a sabedoria, né? Mas eu acredito assim, que tirar, não tem como tirar total. Porque eles também se sentem o quê? Aí entra na questão rejeição, né? Não faço parte do grupo, sou um alienado, não conheço nada, não sei nada, meus amigos falam sobre isso, eu não sei o que é, né? Então aí a criança passa a se sentir também um ser extraterrestre. Faz parte do desenvolvimento para aprender a sociedade, né? Hoje em dia, né? Então a criança ela fica também como que se sentindo assim esquisita, estranha, não fazendo parte, porque os meus pais não deixam, não. Então, né, é esse equilíbrio assim realmente muito, né? E eu acho que é o olhar mesmo, acho que é a presença dos pais. Vamos mexer? Tá. Tô aqui, tô do seu lado, tô junto, né? É criar uma rotina. Tem que entrar dentro da rotina, infelizmente, já que é o que, né, nos dias de hoje a tecnologia tá aí, então entra na rotina. Tem horário para isso, tem horário para o esporte, para tomar um sol, horário para família, horário para estudar, horário pra... tentar estabelecer essa rotina, né? Indo um pouquinho para os adolescentes, porque tá muito bom esse papo aqui, viu? Tá muito legal. E a gente tá indo para a reta final aí, mas indo um pouquinho para os adolescentes, quais são os maiores desafios que você hoje vê que chega até o seu consultório? E o que te preocupa mais? É a ansiedade? É a depressão? É a automutilação? Tem alguma coisa que a gente poderia classificar como, tipo, até para um profissional? Tipo, aqui é um pouco mais perigoso, tipo, baixa autoestima. E como que os pais também podem identificar esses sintomas e esses alertas que os filhos estão dando ali dentro de casa mesmo, né? Todos são preocupantes, claro, né? Muitas vezes é consequência do outro, mas o que mais, assim, surge no consultório, como eu falei, desde a pandemia, porque isso tem um fundo também. Daqui a uns tempos, né, a gente começa a ver outras demandas, é a ansiedade. Sim, automutilação, crises de ansiedade e um fator mais, assim, um acontecimento muito, assim, um padrão que eu vejo praticamente 98% em todos, o bullying. O bullying na escola. Então, já vem de uma situação e com isso eles se retraem, e aí gera ansiedade, que vem a crise, que vem... A depressão, a automutilação. Tem as situações familiares, tem alguns casos que chegam já porque os pais estão em processo de divórcio, mas o bullying e a autoestima, né? Porque é uma fase que eles já, a autoestima dá uma... Se preocupam já, se preocupam, né? Se comparam, onde a tecnologia atrapalha um pouco ali. As espinhas chegam. E aí eles olham muita coisa ali na internet e acham que, né? E aí vem a comparação e até os perigos, né? Quantos adolescentes aí tiraram o excesso, a vida, né? Porque foram ali afrontados. Então, assim... E o excesso do padrão de beleza que hoje estabeleceu, né? As meninas com... A Lavínia tava falando pra mim, mãe, as meninas com 13, 14 anos já fazem preenchimento labial, faz cirurgia plástica. Tipo assim, na nossa época... Isso era para pessoas mais da nossa idade, que quer dar uma arrumada, uma levantadinha, né? Mas, tipo, não adolescentes que estão no início desse desenvolvimento ainda, né? Mas o bullying, que antes não tinha esse nome, né? Sempre teve a zoação. Mas sempre aconteceu. Mas, assim, você vê um sofrimento mesmo psíquico quando eles chegam e contam o quanto isso está refletindo e a dificuldade depois de enfrentar a sociedade, no caso, os amigos, né? Fazer amizade é uma dificuldade também, desde criança e adolescente, que chega muito no consultório, de dificuldade de fazer amizades. Por quê? Como eu falei, esse afastamento, né? E essa ligação, a conexão com a tecnologia também afasta, né? Essa habilidade social. No adolescente, que dica de ouro, assim, que você podia deixar, assim, para os pais? Observarem na rotina, na vida, que sinaliza que alguma coisa, de repente, não está funcionando bem. Assim, cada um deveria conhecer seu filho, sabe o funcionamento, né? Então, se você perceber um rebaixamento de humor ou uma alteração, um comportamento diferente, isolar no quarto, ele já tem uma tendência. Meio natural, né? Eu até falo, meus filhos de psicólogo, né? Teve uma época agora, não, mas eles tá lá um calor e tá de moletom.
Aí eu, mostra os braços. Deixa eu ver seus braços, já brincando. Ah, queima, não tem nada. Pode ver. Mas assim, fica atento. Sim, porque a gente já fica meio tenso, já conhece os padrões, né? Não pode entrar numa paranoia, uma neurose, né? Mas fica atento, seu filho tá tendo um comportamento diferente, né? Então, calma lá, né? Ou às vezes ele vai se comunicar se você tem as redes sociais, né? Se você está nas redes sociais dele, fica atento às frases, né? Às vezes alguém vai ver. Acontece, se alguém vê, você não viu, e fala, olha, eu vi uma frase, um pensamento assim de negativo, de morte, então tem que ficar tem que ficar de olho, sinais, né? Aí seria, vamos dizer assim, esse olhar presente, sim, esse estar presente, sim, né? Porque eu acho que o problema da sociedade atual é essa coisa de se vira, né? Sim, é mais fácil, né? E vida espiritual. A escola sim, bíblica dá conta. Vida emocional. Uma psicóloga dá conta. Sim. Escolar. A escola dá conta. Exato. Então, tipo assim, tá aí onde entra esse olhar, onde entra essa responsabilidade que os pais precisam ter com os filhos, né? Então, acho que é esse olhar, essa presença, né? Estar presente, exatamente. Tá. Desenvolver uma conversa, né? Que é quem vai, igual você falou, parar tudo para conversar e ouvir o seu filho, não falar, deixa ele falar. Sem julgar, né, também, deixa né? Porque sem dar resposta, né? Porque eu tinha muito isso de minha filha tá falando e eu já querer, não, mas faz isso, faz aquilo, você quer... Sem dar resposta e sem dar palestra, porque o pai quer dar palestra. Então, porque ele fala. Tipo isso, né? Filhos de pastores e psicólogos sofrem, né? Mas por outro lado eu falo, olha pro lado bom, você já tá tendo conhecimento antes. Sim. E aí, vamos agora fechar com essa coisa da família, então, Sim. né? Qual que é o impacto da relação do casal na vida da criança e do adolescente? Um outro aspecto importante, um outro nutriente, né? É a referência de casamento, de marido e mulher, né? O meu marido, ele sempre fala para as meninas, falou para minha filha que já se casou, né? A Giovana se casou recentemente. Ele fala, olha, você vê como que é o meu relacionamento com a sua mãe. Não aceite menos que isso, de uma pessoa que te trate ou que trata, né? Trata cada uma delas, elas também têm esse tratamento. Não aceite menos que isso, porque eles precisam ter uma referência. E se não tem, como no meu caso, meus pais se separaram na minha infância, deles eu não peguei essa referência. Então, olha que incrível, assim, mesmo sem conhecimento, eu busquei achar uma outra referência. Então, se na sua casa, né, não tem, ou você não, né, o seu filho pode ir ali com um mecanismo de defesa ou de informação, buscar uma outra referência. Eu busquei nos meus avós, eu busquei nos meus tios, que eu morei um tempo com eles. Então, assim, isso interfere sim. Eu vi e percebi os prejuízos que eu senti, porque por um tempo, assim, que eu me casei, eu conversava muito isso com o Edson, que eu tinha um medo de ser traída. Ou será que nosso casamento vai durar? Porque foi o que você viu. Eu falei, não, acho que eu estava assim, num pensamento que era natural. Então, olha só como isso traz um impacto. Né? E assim, os filhos que presenciam os pais brigando. Né? Então, até dou uma dica. Nem briga, os conflitos não briguem na frente dos seus filhos. Não para mostrar que vocês são perfeitos, né? Acho que a gente vai mostrar essa vulnerabilidade, mas brigar na frente deles, eles estão principalmente na primeira infância, eles estão se construindo, né? Não entendem, né? Pode identificar aquele modelo como um modelo normal. Sim. É normal. Você sabe que eu e meu marido, infelizmente, não tivemos conhecimento nem sabedoria, então a gente viveu durante muitos anos numa relação bem disfuncional e briga, que hoje a conta está sendo paga aí até da filha mais velha, pagando terapia, inclusive, para isso, né? Não somos mais aqueles pais, mas aqueles pais ainda um pouco vivos dentro dela. Então, ela está tratando esses traumas dos pais da infância, né? E eu me lembro, assim, que não a mais velha, mas a mais nova, uma vez falou assim, mas pra mim eu achava que brigar em namoro, em relacionamento era normal, porque eu via você e o pai brigando direto. É a realidade, né? Então, porque era um padrão conhecido, né? Então, tipo, é natural, né? E em caso de divórcio, quando realmente não tem jeito, acontece, né? O divórcio ou a separação, qual é o melhor diálogo que esses pais precisam ter com esses filhos? Porque tem muito aquele jogo, né? De tipo, sua mãe que fez isso, né? Seu pai que não sei o quê. Então, onde entra a alienação parental. Exatamente, né? Exatamente, que eu vou me vingar, né, do meu marido ou da esposa, colocando o filho, e aí como se o filho fosse um jogo, uma peça ali de xadrez, né, que é jogado para um lado para o outro, né? Acho que tem que trazer a verdade, não esconder, com muito cuidado, né, tudo que se fala, né, então você vai falando, eu vou me lembrando dos casos, né, um paciente que a mãe chegou até mim e falou, olha, eu vou me divorciar, nós vamos nos divorciar, e eu preciso de ajuda para como trazer comunicar. Isso. E eu ali, né, com toda a orientação, com cuidado pela idade,
Não foi fácil, não é fácil. E que pais, né, que casal que está bem também para conseguir lidar com isso com os filhos. Então, geralmente é sempre traumático, né? Mas precisa falar a verdade, fortalecer o amor, a autoestima. Ó, eu e sua mãe, eu e o seu pai não somos mais um casal, mas nós não deixamos de ser seus pais. Isso. Né? E claro que toda mudança, né, vai ter aquele período de adaptação, mas... Agora, e tentar amenizar o sentimento de culpa da criança, né? Deixar muito claro que a criança não teve culpa, porque tem muito isso, né? A gente hoje, eu, por exemplo, que estou do outro lado recebendo os adultos, né? As mulheres de 40, 50 anos, elas falam, eu sempre me senti culpada pela separação dos meus pais, né? Então, é já trabalhar nessa criança que ela não é culpada desses pais. Eu li um estudo sobre isso, que... O bebê a gente já sabe que até um certo momento ele acha que ele e a mãe são um só. Mas também até os 5 anos, se eu não me engano, a criança ela sabe quem ela é, mas ela ainda se vê como o nicho dela núcleo. Um só. Tá. Então, quando acontece uma ruptura assim, ela também sente que ela é parte. Então ela se quebra, né? Então, quebrou a culpa partes. foi minha também. Eu também tomo isso pra mim. É então, isso faz muito sentido nessa primeira infância, né? Ou dependendo do que ajuda, né, de profissionais também para assistir esse momento também, né? Sim, agora sim, a questão da alienação parental é algo que vai trazer um prejuízo para a criança gigantesco, porque você sangrar em cima, né, dessa criança, desse filho, vai gerar, né, ansiedade, depressão e muitas outras coisas, né? Ai, que pena que tá acabando, que papo bom, né? Eu gosto de levar conhecimento para as pessoas, sabe? Porque eu errei tanto com as minhas filhas, ainda continuo errando de vez em quando, que eu fico assim, o máximo que eu puder passar de informação para as pessoas, né? Para elas não errarem, ou pelo menos reconhecerem mais rapidamente seus erros, que eu falo que nós, como psicólogas, terapeutas, e que a gente busca, eu me colocando como psicóloga, né? Psicanalista, mas psicóloga, enfim, tá na área. Com certeza. Mas, assim, uma pessoa que é apaixonada por essa área, né? A gente muitas vezes assim a gente não se cobra, não pode se cobrar, a gente aprende que não pode se cobrar, que a gente não vai errar, mas sim que esse conhecimento nos coloca numa mudança mais rápido, né, numa consciência mais rápida. Eu acho que isso que faz a diferença. Não é você, mãe, se cobrar de maneira alguma. Esses episódios entre terapeutas que a gente traz um pouco mais aprofundado aqui, respostas e algumas questões das vivências mesmo, não é para te trazer culpa, mas é para você poder ter o conhecimento mais rápido. Então, antes a gente errava por ignorância, por falta de conhecimento mesmo. A partir do momento que já... a partir do momento que eu sei, então o meu cérebro vai trazer mais rápido aquilo, e aí a gente consegue fazer esse movimento de mudança de uma maneira mais rápida também, né? E os erros servem para isso, pra gente aprender. Se aprendeu, muda, chutou o balde, agora vai buscar o balde. E aí eu tenho aqui 2 mini blocos aqui, que é o Na Prática e a Sessão Terapia. Ai, meu Deus. E esse Na Prática eu queria que você assim falasse para os pais que se sentem perdidos, que não sabem por onde começar a reconstruir uma relação saudável em casa com os filhos. Que dica de ouro, prática, além de, meu Deus, né? Esse episódio foi de ouro, né? Compartilha esse episódio, porque foi um episódio de ouro. Mas assim, de tudo que a gente falou um pouquinho, se você pudesse pensar uma coisa, o que seria? Uma dica prática, assim, primeiro, para você cuidar de alguém, você precisa estar bem. Perfeito. Né? Ninguém oferece aquilo que não tem. Então, comece cuidando de você, né? Comece se atentando para como você está, né? Como tá aí o seu coraçãozinho, você, pai, mãe. E tem até uma analogia com o avião. Você vai lá, né? A gente fala isso. Você, a princípio, nas orientações ali sobre usar máscara, né? Se acontecer algo, em quem você vai colocar a máscara primeiro? Os pais pensam em colocar nos filhos, mas não. Né? A orientação é coloque em você primeiro, porque aí você tá respirando e aí você tá bem e consegue ali ajudar seu filho. Então, primeiro, né, busque ajuda para você. Legal. E depois, o diálogo. Eu acho que se fosse começar por algo assim, o diálogo. Aproximar mais, comunicar melhor. Ouvir o que seu filho tá sentindo. Como eu falei, eu precisei ouvir, né, dos pacientes para falar, nossa, minha filha tem tudo isso aí. Então, às vezes, você respirar e escutar. Deixa eles falarem até o fim. Legal. Né, para saber o que... E fala, o que você tá sentindo? Pode falar, tô preparado. Não tá, mas segura e vai. Deus nos ajuda. Depois vai lá eu já passei por essa. Na presença de Deus. Você... Recentemente eu passei por essa. Eu falei pra minha filha mais velha que tá no processo de trabalhar a mãe do passado. Então, assim, eu me trabalhei primeiro. Essa dica que você deu foi muito legal, Adriana. Por quê? Eu ainda não tinha uma estrutura para ouvir tudo que a mãe do passado causou na minha filha.
Porque ela sempre me via como fraca, depressiva, então eu não posso jogar isso na minha mãe. Então ela foi segurando a infância, a adolescência dela toda. Ok, fui me melhorando, fui me curando, a gente foi resgatando laços familiares, afetos e muitas coisas, mas ainda tinha questão com meu marido, que ele trouxe aqui no primeiro episódio, não é surpresa pra ninguém, da agressividade, da violência que ele tinha, dos traumas. Então, aí ela me via como vítima do meu marido. Então, opa, eu não posso jogar isso na minha mãe. A hora que o meu marido se curou e melhorou, que é recente isso, faz apenas poucos meses, aí é como se ela falasse, agora eu posso descarregar naquela mãe. Só que eu não sou mais aquela mãe. Só que aí eu preciso trabalhar isso muito forte na minha mente, que eu não sou mais aquela mãe, mas que aquela mãe ainda não foi trabalhada dentro dela, e que ela está olhando para essa mãe da infância. E aí Deus foi me fortalecendo, eu fui me fortalecendo em terapia também, para chegar um dia e falar assim, vai. É isso que eu ia falar. Tipo assim, fala. Se você não está preparada para essa conversa, busca ajuda. Busca ajuda. Adriana, foi 3 horas essa menina falando, e ela falou tanta coisa, mas tanta coisa que eu falei, meu Deus, da onde saiu tudo isso? Exatamente. Mas eles precisam entrar em contato com essa raiva reprimida. Inclusive, e gerar essa confiança. Exato. E tem sido cura, né? Tem sido bom. A sessão terapia é um conselho único, se você pudesse dar, para a questão emocional da autoestima, dessa identidade. O que os pais podem fazer para fortalecer essa autoestima e essa identidade, tornando esse filho um adulto mais saudável emocionalmente? Assim, se já não faz terapia, né, não precisa esperar acontecer o pior. Eu acredito isso, assim, não espero a casa pegar fogo. Então, agora, se não está frequentando terapia, comece por isso, né? Pelo diálogo. Isso é terapêutico, né? Estar juntos. Elogio. Tempo de qualidade. Fortalecer. Palavras uma coisa positivas. Que me faltou, né? Eu não tenho vergonha de falar, me faltou na infância, foi palavras de encorajamento. Legal. Então, é tão importante, e isso é terapêutico, isso vai causar uma proporção muito grande na vida do seu filho, você encorajar seu filho, é isso aí, meu filho, né? Você quer fazer isso, eu te apoio, você é capaz. Então, não precisa estar em terapia para crescer emocionalmente, ser curado emocionalmente, né? Com as palavras. As palavras, assim como podem machucar, elas podem curar. É verdade. A Bíblia diz isso, né? Palavras ferem, palavras muito curam, amor, né? muita perseverança. E muita confiança em Deus, né? Muita confiança em Deus. Olha, sem Deus. Só Ele. Dri, olha, que alegria, que delícia. Foi um tempo muito bom, que rica conversa foi essa. Obrigada por tanta sabedoria, por tanta generosidade, por dispor o seu tempo e trazer aqui tantos exemplos e tantos casos que enriquecem aí o conhecimento. Espero que esse podcast tenha sido realmente uma aula para você, que tenha levado muito conhecimento, muita instrução para você ser uma mãe, um pai melhor daqui por diante, sem culpa, sem peso, mas sempre buscando melhorar à luz do exemplo maior que nós temos do nosso Pai Divino. Compartilhe esse vídeo, você tem a responsabilidade social e ética de não ficar só para você esse conhecimento abençoador aqui, hein? Compartilhar com outras pessoas, dá um joinha aí também, curtindo, que a YouTube entende, que é relevante essa mensagem, esse conteúdo, espalha para mais pessoas. E eu espero você no próximo Entre Terapeutas.